Olá, a paz seja com todos. Meu nome é Ronilson Costa e eu gostaria de estar falando com vocês sobre um tema ao qual eu tenho visto nesses últimos dias que tem se tornado um tema relevante. Por que relevante? Porque aquilo que pode ser pecado para mim pode não ser pecado para você. Isso se tornou algo relevante até mesmo no meio evangélico. E o que eu quero falar é sobre a tatuagem. Tatuagem é pecado? Tatuagem não é pecado? Eu gostaria de ler um texto, primeiramente, onde Paulo estava alertando o povo de Colossos, em Colossenses, no capítulo 2, para que não se deixasse levar por enganos, onde ele diz: tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Hoje existe um segmento chamado como igrejas underground, onde tem falado que fazer uma tatuagem não é pecado, porque o texto que mais se aborda, que é o de Levítico 19, 28, onde nós iremos citá-lo aqui, era um texto da lei. E como a lei foi abolida, não é pecado. Então, vamos pegar do princípio, daquilo que nós chamamos como caráter de Deus. Matar podia, porque a lei fala não matarás. Adulterar poderíamos hoje, porque a lei fala não adulterarás. O texto que eu quero citar de Levítico 19, 28, primeiramente na tradução Ferreira de Almeida diz: não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca, eu sou o Senhor. Na NVI, que é a nova versão internacional, diz da seguinte forma: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos, eu sou o Senhor. Aqui, o nome tatuagem, por esses adeptos a essas igrejas underground, eles falam, muitos dizem que esse nome tatuagem não era para estar ali porque foi colocado agora. Mas se nós pegarmos o texto original no hebraico, onde fala da seguinte forma, ainda eu estou em Levítico 19, 28, fala da seguinte forma: o ketov tikaka lo kitenu bahema ani Adonai. Vou ler novamente. O ketov tikaka lo kitenu bahema ani Adonai. Este é o texto original. O nome kaka é o nome denominado para marca e para tatuagem. Então, essa nova versão ela foi feita para uma melhor explicação para cada um de nós. E este nome Kaka, por exemplo, ele vai aparecer ali em Gênesis 4:15, onde Deus fala que iria fazer uma marca sobre Caim, por conta que ele tinha matado seu irmão Abel. Essa marca ficaria como lembrança do que ele fez. Então, é uma marca que Deus não quer que o seu servo, o seu filho, venha ter ou venha fazer sobre o seu corpo.
O texto de Deuteronômio 14, nos primeiros 2 versículos, vai dizer: Filhos, sois do Senhor vosso Deus, não vos corteis a vós mesmos, nem abrireis calva entre vossos olhos, como por causa de algum morto. O 2º versículo diz: Porque és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor te escolheu para te servires o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a face da terra. Ou seja, Deus dá uma determinação no primeiro versículo. No 2º versículo, Deus explica o porquê. Porque sois um povo santo, separado para servir o Senhor teu Deus. Então, cada um de nós tem que tomar como exemplo o princípio do caráter de Deus. Porque o caráter de Deus não mudou, ainda que nós estejamos na segunda aliança, numa nova aliança, que veio através de Jesus Cristo aqui na face dessa terra. O povo naquela época viveu muito tempo no Egito. No Egito era um costume deles se pintarem os seus corpos, fazerem tatuagens, mas não do povo de Deus. Ou seja, o que Deus está falando? Vocês são um povo escolhido, vocês são um povo santo. Santo quer dizer escolhido, separado. E Deus tinha dado essa determinação para que o povo permanecesse de uma forma que viesse a agradar a Deus. A lei veio com Moisés, mas existia uma lei anterior que não é escrita na Bíblia, mas é mostrada ali em Gálatas 3:23, onde vai dizer: mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. Ou seja, o texto de Gálatas, citado por Paulo, nos mostra que existia uma outra lei. Existia uma lei que não estava escrita, mas que era uma determinação de Deus. Talvez o princípio do caráter de Deus, mas o povo não estava mais observando ela. Então, por conta do costume que eles adquiriram ali no Egito, Deus decidiu dar uma nova lei, ou seja, fazer um pacto com o povo para que o povo viesse a cumprir as determinações de Deus. O texto, irmãos, do Novo Testamento, que nós podemos usar para que o nosso corpo ele seja mantido da forma que Deus fez sobre cada um de nós, ali em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ali o contexto fala sobre a prostituição, mas esse texto não apenas está citando a prostituição, mas está citando também para que nós venhamos ser santos e venhamos nos manter limpos, purificados diante de Deus. O texto diz: acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não sois de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o vosso próprio corpo. Você fazendo a tatuagem, você está glorificando a Deus? Ainda que este segmento das igrejas underground falem que se você fizer uma tatuagem, não idolatrando algo, você não estará pecando. Eu fiz algumas tatuagens no meu corpo e hoje eu me arrependo disso. E eu posso dizer com toda a convicção que isso se torna um ciclo vicioso na vida de quem faz a primeira. É como uma droga.
E tudo que você faz que te mantém ali escravo é pecado. E a tatuagem é pecado. Não apenas porque você está fazendo algo para a idolatria. Não. Aquilo que você está fazendo no seu corpo, Deus te quer da forma que Ele te fez, limpo. Porque no tempo, se nós pegarmos no tempo dos sacrifícios que eram para fazer a Deus, Deus não aceitava sacrifício de um animal, de uma ovelha que tivesse mancha. Nós podemos pegar como exemplo isso, um exemplo espiritual para cada um de nós. Então, essa mancha, irmãos, é uma mancha que posso colocar aqui como uma tatuagem que nós levamos pelo resto da nossa vida, porque ainda que hoje existam muitas técnicas de se tirar uma tatuagem, mas essas técnicas deixarão marcas também no seu corpo. Então, pense bem antes de fazer isso, mesmo você que ainda não fez, ou você que já fez, mesmo tendo conhecido a palavra de Deus. Como eu falei no início, não estou aqui para acusar, mas apenas para trazer um melhor entendimento ao qual Paulo estava dando aqui aos Colossenses, que eles viessem ter a riqueza da convicção do entendimento para compreender a plenitude, ou seja, plenamente o ministério de Deus, Cristo. Então que cada um de nós venha ter isso com um entendimento. Paulo ainda ele cita ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nós somos algo sagrado para Deus. Então, não podemos fazer algo em nossos próprios corpos que venha desagradar a Deus. Porque cada um de nós foi separado, cada um de nós foi escolhido por Deus. E no texto de Tessalonicenses, capítulo 5, a palavra do Senhor vai dizer da seguinte forma, Paulo também dizendo, falando sobre o corpo, como deve ser preservado. Ele diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, preservar irrepreensíveis é sem mácula, é sem mancha, é sem algo semelhante a isso, para que nós venhamos estar prontos para a vinda de Cristo. Olha o que Jesus fala no seu ministério. Ele diz da seguinte forma, que era impossível que viessem os escândalos, mas era preciso que viessem os escândalos, para que se manifestassem aqueles que eram justos e aqueles que não eram. E o escândalo, ele muitas das vezes vem na vida de uma pessoa, mas a própria palavra de Deus diz que ai daquele a quem vem o escândalo. E o escândalo na vida de uma pessoa, muitas das vezes não é no presente momento de agrado, mas aqueles que são de Deus, Deus os justificará. Ainda que, vamos pegar por exemplo, se na nova aliança fosse permitido fazer uma tatuagem no corpo, mas se o fazer tatuagem escandaliza o seu irmão, a palavra de Deus diz que também você está pecando. O texto de Romanos 14, a partir do versículo 15, diz da seguinte forma,
Pois se pela tua comida se entristece o teu irmão, já não anda segundo o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, censurado o vosso bem, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Pois quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Na verdade, tudo é limpo, mas é um mal para o homem dar motivo de tropeçar pelo comer. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer coisa em que teu irmão tropece. A fé que tens, guarda contigo mesmo diante de Deus. Bem-aventurado, preste atenção, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. E muitos estão aprovando este ato. E no versículo 23 diz: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque o que faz não é aprovado da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, se você tem dúvida, isso não provém da fé. Ou seja, você está trazendo condenação para si próprio. Então, em nossas vidas, temos que ter o cuidado para que esses raciocínios falazes não venham trazer sobre a vida, as nossas vidas, um entendimento errado acerca da palavra de Deus. Você pode estar falando, mas eu já fiz tatuagem. Eu mesmo já fiz, mas eu fiz em um período que eu não conhecia Cristo. E a palavra nos ensina que no tempo da ignorância, Deus não leva em conta. Vou deixar 2 textos onde Paulo ele fala sobre isso. O primeiro em 1 Timóteo, no capítulo 1, versos 13 e 14. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Então, cada um de nós venha ter como convicção aquilo que Deus quer de cada um de nós. Que nós venhamos entender que muitas coisas ainda virão para corromper os princípios de Deus na nossa vida. Mas aqueles que permanecem firmados na palavra de Deus, esses não serão enganados por ninguém. Amém? Eu gostaria de terminar aqui e deixar um texto que eu gosto muito em Malaquias 3, verso 6. Eu, Senhor, não mudo. É Deus falando. Deus não mudou através de muitas coisas que a sua palavra nos ensina. Nos ensinou e continua nos ensinando. Amém? Deus o abençoe a todos. Deus seja com todos. Que cada um de vocês venha ser edificado por este ensino. Deus abençoe.